com muito mais profundidade no nosso tema do dia de hoje, que é o de prescrição. Por quê? Porque o prazo prescricional, ele tem início justamente da constituição do crédito tributário. Ou talvez eu possa falar isso com um pouco mais de qualidade para vocês. O crédito tributário é constituído através do lançamento, perfeito? Certo. De acordo com o CTN, você tem, uma vez recebida a notificação de lançamento, você tem um prazo de 30 dias para pagar o tributo. Vamos trabalhar com a regra, portanto. O prazo pode ser diferente? Pode, de certo que ele pode ser diferente. Mas uma vez você recebendo a notificação de lançamento, caso a legislação não disponha de forma contrária, o prazo para pagar o tributo, para quitar esse tributo, é de 30 dias. Perfeito. 30 dias para pagar esse tributo. E, naturalmente, você vai pagar o tributo se você concorda com a cobrança, com o montante que está sendo exigido. Porque, por outro lado, se você não concordar com essa exigência, você pode, naturalmente, apresentar uma impugnação administrativa. É uma defesa administrativa, né? Um recurso administrativo. Por exemplo, em alguns municípios é bastante comum falar, em vez de recurso administrativo, utilizar manifestação de inconformidade. Bem, o fato é o seguinte, que seja lá o nome que for dado, você percebeu o quê? Que você tem, uma vez constituído o crédito tributário, a oportunidade ou de pagá-lo, ou então de se defender em esfera administrativa. Perfeito. E por que isso é tão importante a gente conhecer? Ocorre o seguinte, que uma vez constituído o crédito tributário, vamos supor que você não pague esse tributo. Tá, não paguei. Mas, por outro lado, você também sequer apresenta recurso administrativo, a defesa administrativa. Você fala assim, não, peraí, professor, como assim? Foi notificado de lançamento. Você recebeu a notificação de lançamento, você está com ela em suas mãos. Passa o prazo estipulado pela legislação, vamos imaginar os 30 dias, você não pagou. E sequer apresentou defesa administrativa. O que vai acontecer agora? Ora, nessa situação, o fisco não vai ter dúvida nenhuma em exigir o pagamento de você. Mas aí ele vai exigir como esse pagamento? Neste caso, o fisco terá condições de cobrar esse crédito tributário judicialmente. E para cobrar o crédito tributário judicialmente, ele tem que observar um prazo que é estipulado em lei. E qual é esse prazo? Quanto tempo o fisco tem para promover a execução fiscal? Isso mesmo, 5 anos. 5 anos. Uma vez constituído o crédito tributário, se você não pagar e sequer apresentar defesa administrativa, deste momento, o fisco terá 5 anos para promover a execução fiscal. E para esse prazo, a gente dá o nome de prescrição. Eu vou ser um pouquinho mais específico. Eu vou utilizar a letra do CTN, neste caso o artigo 174. Ele informa o seguinte, que o prazo prescricional, ele tem início a partir do momento que o crédito tributário for considerado definitivo. Vou repetir para você. O prazo prescricional tem início a partir do momento em que o crédito tributário for considerado definitivo. Aí você me diz, professor, mas em que momento o crédito tributário é considerado definitivo? É a notificação de lançamento a partir dessa data, quando eu receber a notificação de lançamento que começa a contar os 5 anos? Não é. Cuidado. Acompanha comigo. Crédito tributário definitivo. Marcou, né? Crédito tributário definitivo, a partir daí você tem o início da contagem prescricional. Perfeito. Vou usar aquele meu primeiro exemplo. 30 dias para pagar. Você pagou? Não, não paguei. Apresentou defesa administrativa? Não, não apresentei defesa administrativa. Então você há de concordar comigo que uma vez exaurido aquele prazo, os 30 dias, você não pagou e nem mesmo apresentou defesa administrativa, significa dizer que um dia após esse prazo, um dia depois desses 30 dias, o crédito tributário ele é considerado como definitivo. É isso mesmo. Você não tinha 30 dias para pagar? Sim. Pagou? Não, não. Você apresentou o recurso administrativo? Não, também não apresentei. Ora, se você não pagou, pensa, o que você imagina que a Fazenda Pública vai supor a respeito dessa sua atitude ou dessa sua omissão? Se você não pagou, a Fazenda Pública supõe o seguinte, que falou, bom,
Ele provavelmente quer discutir a dívida, por isso que ele não pagou. Só que, e se você não discute a dívida, não apresenta o recurso administrativo? Nessa situação, o que a Fazenda Pública vai imaginar? Neste caso, a Fazenda Pública vai usar, na verdade, daquele ditado que a gente conhece, a Fazenda Pública vai simplesmente pensar, ora, quem cala, consente. Quem cala, consente. Ou seja, você não pagou e nem mesmo apresentou recurso administrativo, significa que aconteceu algo, mas que você concorda com aquele pagamento. E a Fazenda Pública, a partir desse instante, começará, na verdade, a trabalhar no sentido de promover uma execução fiscal. Ok. Então, eu posso dizer, resumindo, que se eu computar o prazo de 30 dias, se eu me valho desse prazo de 30 dias, usando a regra, portanto, um dia após esse prazo, o crédito tributário considera-se definitivo. Portanto, você pode dizer que no 31º dia após a notificação de lançamento, o crédito tributário é considerado definitivo. É isso mesmo que você ouviu, meu querido. Na verdade, nessa situação, o crédito tributário considera-se definitivo no 31º dia após recebida a notificação de lançamento. Eu digo 31º dia porque a gente está trabalhando com a regra. Como eu falei para vocês, a legislação do seu município, do estado, mesmo a legislação federal, ela pode trabalhar com um período diferente. Ela pode dizer que para aquele tributo o prazo é de 40 dias, 60 dias. Bom, aí seria um dia após o período determinado pela legislação. Ficou claro? Mesmo? Tranquilo. Vamos lá. Bom, professor, mas e se por acaso ocorrer de eu apresentar o recurso administrativo? Eu ingresso na esfera administrativa. Eu não paguei, de certo, mas eu apresento o recurso administrativo. E aí? O que acontece? Porque se eu apresento o recurso administrativo, significa dizer que eu estou discutindo. E eu quero, naturalmente, vencer essa demanda. O prazo prescricional, neste caso, começa a contar a partir de onde? Você percebe que a regra não mudou. A regra não mudou mesmo. Não por quê? Não mudou porque o crédito tributário, ou melhor, o prazo prescricional é contado a partir do momento que o crédito tributário for considerado definitivo. Só que agora você apresentou o recurso administrativo, não apresentou? Então, posso dizer que ele é definitivo? Não. Não pode, porque você está discutindo. Você discute. E você vai levando essa demanda em frente. E vai seguindo, e vai seguindo. Mas vai chegar um determinado momento que essa demanda vai ter um fim. E quando você alcançar esse final, quando aquele recurso administrativo, na verdade, ele for julgado, ou seja, quando aquele recurso administrativo chegar a um determinado ponto onde não haja mais nenhuma possibilidade de reformar aquela situação, e você perder essa demanda, você perder esse questionamento, a partir desse instante que sair a decisão administrativa irreformável, o que acontece com o crédito tributário? Exatamente. Nesse instante, o crédito tributário será considerado definitivo. Nesse instante, o crédito tributário será considerado definitivo. Só para recapitular e ver que você percebeu, então, que nós estamos falando em duas contagens de prescrição. Prescrição sempre quando o crédito tributário for considerado definitivo. Existem duas possibilidades para ele ser definitivo. Primeira, quando você não paga e sequer apresenta a defesa administrativa, quando, então, pela regra do CTN, você conta o prazo prescricional a partir do 31º dia. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. Na segunda, você não pagou, só que você apresentou um recurso administrativo. Você apresenta um recurso administrativo e na data da decisão irreformável desse recurso administrativo, o crédito tributário também será considerado definitivo. Muito bem, o crédito será considerado definitivo e a partir de então, o prazo prescricional terá início para que a Fazenda Pública possa promover a execução fiscal. Perfeito? Ótimo. Vamos seguindo, então. Feito isso, o prazo prescricional vai até que a Fazenda Pública promova a execução, mas você lembra muito bem que para a Fazenda Pública executar, o que é imprescindível? É imprescindível. Para qualquer execução, a Fazenda Pública precisa ter em mãos o quê? Um título executivo. Não é isso? Não é a regra da execução? A execução precisa de um título executivo. E na execução fiscal não é diferente. A pergunta é, como que a Fazenda Pública faz para obter esse título executivo? Você lembra muito bem. Para conquistar esse título executivo,
a Fazenda Pública precisa inscrever